amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Reformas Condomínio. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega pra cá que o programa hoje vai ser maravilhoso, meu jovem. Já quero mandar um abraço da rede SPTV. Toda segunda-feira, 19, 20 horas, o programa vem aí, ó, altos picos de audiência, porque o povo gosta de falar de condomínio, Gabriel, gosta de treta. O povo quer aprender bastante pra gente poder ter uma sociedade mais bonita, mais evoluída, mais zen. Enquanto isso não chega, a gente fica aqui propagando conhecimento pra você, amigo síndico, pra você, amiga síndica. Hoje recebendo minha amiga aqui, ela que é uma referência aí nas administradoras de Brasília, uma história maravilhosa de superação de vida, amiga Gabriela da Facilite. Obrigada por me convidar. Porque aqui só tem gente bacana, aqui, ó. E hoje tem só gente de preto e uma pessoa de rosa. Sempre tem o amor está no ar, amor rosa, né? Alguém tu tem gosta que de rosa? apresentar. Rosa é uma cor bonita, né? Mas eu gosto sim. Inclusive lá no escritório tem a quarta vestimos rosa. Sério? Sério, e é muito engraçado que eu tenho um funcionário que instituiu isso. E se a gente chegar lá sem rosa, dia de quarta-feira você quase apanha. Você tem que Mas ver. os homens também têm que usar rosa? Todo mundo de camisa rosa. Tem que Eu ver. vou lá Fazer então uma- às quarta-feiras só pra ver. Você não chega lá de rosa não pra você ver. Tá vendo, gente? É uma empresa diferenciada, aquele bacana. Tô preocupado aí com a harmonia, com a alegria, né? Eu quero ter uma empresa dessa comigo, porque tem Ambiente tem de trabalho empresa... é tudo, né, gente? Poxa, com certeza, né? E o síndico tem que começar a abrir a mente, que é sobre isso, né? Sobre equipe, né? É. Uma boa administradora, um bom advogado, um bom engenheiro. Isso aí traz tranquilidade pra você. Vai por mim, que eu tô quase Salário pirando. é importante, mas ambiente de trabalho hoje, diversos estudos já mostraram que é mais importante que salário. Não, com certeza, Sim. né? Isso não vale a pena, né? E ela estava em 3... Aqui ó, tem gente... Jorge, tem que viajar, pô. Uma estava em State. A outra estava no Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru. Cara, a mulher fez um tour. Eu fiquei tanto inveja. Falei, cara, eu podia estar lá com a ararinha, né? Tal coisa, né? Temos que relaxar também, que é do universo condominial, né? A ela, a doutora, está de rosa hoje, elegante. Minha amiga doutora Priscila. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Thiago? Boa tarde, né? Queria agradecer aí a oportunidade de estar em mais um programa com você, pra gente discutir uma coisa que tá cada vez mais em ênfase, né? Essa Não questão é? condominial. Por onde eu passo, eu vejo cada vez mais o crescimento dessa área e as tretas não param, né, Thiago? Ah, não. O povo é tudo, ó. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor, paz e amor. Morar em condomínio é... Tranquilidade. Vamos lá, se você respira, senão você pira. E ele, eu gosto de fazer bonitão, porque o cara é elegante, o cara é referência, o cara ele é disruptivo. Olha, isso Ah, é ixi, gostei dessa palavra, né? disruptivo, Hoje eu tô bom, ó. inspirado, hoje. Tô inspirado. Energias positivas. Então vamos lá, respirar. Agora eu faço na rádio, respirar. Apertar a tecla SAP, então, hoje. Tá aqui, silêncio, vamos lá. Começou. Ele, a maior referência de engenharia condominial. Ele que é um ser disruptivo, está transformando a visão do síndico para a área de engenharia, valorizando, dando luz para isso que é tão importante. Os nossos condomínios estão ficando velhinhos, tem que ser renovados. Então a gente precisa o quê? Ter conhecimento de obra, conhecimento de engenharia, senão nós vamos pirar. Eu tô quase pirando com a obra ali. Ele, doutor Diógenes! Bom, estamos aí mais uma vez, né? Doutora Priscila Viajante, a minha amiga ali já veio dos States com as ideias novas. E ele, o comunicador democrático. Quem manda isso? Totalmente democrático. É o democrata. Corta pra mim. Legal E aí, que pessoal, até como é que faz vocês um- estão? Tem. Bacana, vamos falar de condomínio de novo, né? Cada dia mais aí temos eventos em Brasília, temos eventos fora de Brasília, imersões. O que isso transforma realmente para você que é síndico, na prática? O que você vai lá, deixa aqui pra gente comentar, o que você vai lá, entende, vem para cá e tá transformado? Porque o conhecimento vazio tem muito por aí, né? Não fique preso às besteiras da internet. Vem para cá que você tem conhecimento em profundidade. Toda semana precisa de cadência e conhecimento. Parou para pensar que tudo que você fez na sua vida, que transformou alguma coisa, levou um tempo até você amadurecer aquilo, interpretar, entender, melhorar, conectar com outras pessoas, criar essa corrente de conhecimento, desse Mind Master, né?
Então é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente está fazendo na engenharia. Vamos fazer aqui. Vamos começar hoje com as perguntas que você tem ali, que eu não tive acesso ainda. Viu, gente? Se vocês que não estão sabendo, eu vou contar um segredo para o nosso público aqui. A gente não tem acesso ao roteiro de programa. Não existe roteiro aqui. Não tem roteiro. Você manda a pergunta, a gente senta aqui, passa vergonha ou acerta na resposta. Passa vergonha. Então já dá aquela risada da gente, deixa um like ali no programa, comenta, faz a sua pergunta. Você está num ambiente que é criado para conversar com você, síndico. Eu acho que é o primeiro programa que fala do síndico com o síndico e com os profissionais que atendem o síndico. A gente é revolucionário, né? Por isso que estamos no ar mais de 10 anos e levando conhecimento para todos os síndicos. Estou falando da internet, a primeira pergunta então é da internet. A amiga Tatiane mandou essa pergunta, achei bem interessante, né? Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre crianças em condomínio. Aí ela pergunta o seguinte, doutor, tá preparada? Vambora, né? A gente tem que estar, né? Então vamos lá, plantão! Tira dúvida aqui hoje, vai ser bacana. Advogada, vamos ter a parte da administração aqui também. O Jorge colaborando sempre conosco aqui também. E aí, o condomínio pode aprovar para as crianças brincar na área comum só no sábado, no final de semana? Pode haver sim a limitação de utilização dos espaços das áreas comuns dentro de um período devidamente justificado que passa por uma assembleia. Porque existem lugares, Thiago, que eles não são seguros até para que as crianças brinquem. E hoje em dia nós temos acompanhado muito no cenário condominial os meninos muito soltos. Os pais eles têm uma confiança muito grande em deixar os meninos nas áreas comuns e muitas vezes sem supervisão. A maioria das convenções, elas prevêem que crianças desacompanhadas, elas não podem ficar nas áreas comuns. Mas muitos pais insistem em deixar essas crianças à vontade nas áreas comuns. E isso está gerando um grande problema nos empreendimentos. Nós tivemos empreendimentos que chegou a bater o conselho tutelar em razão dessa atitude dos pais. Então, você fazer a limitação do uso de uma área comum para a criança usar de playground é possível, passa por uma deliberação assemblear e devidamente justificado, né, Thiago? Você acha que é justo mesmo? Vou jogar uma pimentinha nessa fogueira. Vamos lá! E os condomínios, por exemplo, que o primeiro andar no pilotis? Você acha que é justo? Essas pessoas com barulho de criança, tudo ali? Um momento de descanso? A criança brincando no pilotis? Não, porque tem, aqui em Brasília tem alguns condomínios que o primeiro andar é no térreo. Sim. Não, então por isso que a questão ela tem que ser por deliberação assemblear, porque eventualmente aquele condômino ele teve o direito de ir para a assembleia, de sustentar o ponto de vista dele. São poucas unidades em termos do todo o condomínio. Mas ele foi convidado. Mas é aquela. Ele teve a oportunidade de ter dado a opinião dele. Mas não parece que é tipo goela abaixo? Seria goela abaixo se ele não tivesse sido comunicado. Mas se juntar, mas quando a gente vive em condomínio, a gente tem que entender que não é a nossa vontade que ela se sobressai. Porque você não mora no térreo. Primeira coisa é que você comprou uma habitação coletiva. Quando a pessoa comprou a unidade no térreo, ela deveria ter pensado mas não existe essa situação. Que isso era uma possibilidade. As crianças brincarem na rua, ali no primeiro andar, geralmente as unidades de primeiro andar, elas são extremamente penalizadas. Por isso que elas, inclusive, são mais baratas, Thiago. Não é? Quando você vai fazer uma aquisição imobiliária e você vai comprar ali o apartamento que fica em cima da academia, o apartamento que fica em cima do salão de festa, ou do playground, ou da área de lazer, ele tem um deságio no valor dele. Por quê? Porque naturalmente é um espaço que tem um incômodo maior, um ruído maior. Então, quando as pessoas fazem as aquisições imobiliárias, o interessante é que elas olhem bem o local onde elas estão fazendo aquelas aquisições. Por quê? A gente já teve caso que a pessoa entrou com uma ação porque a unidade dela ficava em cima do salão de festa. E ela perdeu o processo. Ela perdeu. Porque o juiz entendeu, inclusive foi para a segunda instância, foi confirmado e tudo. O juiz entendeu que ela fazia a aquisição naqueles montes, ela estava se sujeitando àquela situação. Eu tenho um caso desse com fumaça da churrasqueira. A churrasqueira está mais ou menos nessa posição, o apartamento está aqui. E a pessoa, todo churrasco que faz, ela reclama que vai para casa dela. Mas a chaminé tem na altura aproximadamente do primeiro andar. Aí o condomínio colocou uma chaminé virando para frente. Aí a fumaça pega menos lá, mas ela tira a churrasqueira. Agora entenda bem, quando você vai comprar o não tem como controlar o vento, né? E aí, você imagina, agora eu fiquei imaginando o condômino, Gabriela. Por favor, seu síndico, conversa com o senhor vento. Notifica o senhor vento. Conduz a senhora fumaça, né? Não tem jeito. Olha, trabalhando com fluido, condomínio há alguns anos, eu não acho impossível, não. Eu não duvido. Porque alguém tinha que ter previsto que tem uma churrasqueira ali e ter fumaça aqui, ó. Eles tiveram a previsão
e eles vendem as unidades primeiras, inclusive eles querem vender os primeiros andares primeiro, porque eles têm menos valor. Justamente quando você busca uma edificação, você que está aí no seu condomínio entenda, você buscou uma edificação coletiva. O que é o mínimo que você espera de edificação coletiva? É que você conviva em sociedade. O condomínio já deixou muito tempo de ser um espaço de domicílio. Ele é, como a gente já conversou aqui algumas vezes, um espaço de convívio. Tem gente que está no seu condomínio que pode usar aquela churrasqueira todos os dias da semana, inclusive. Tá ali para alugar, né? Tá lá para alugar. E se ele tem uma condição mais abastada, ou se ele está no período de férias, ele vai usar a churrasqueira o tanto que puder, dentro da agenda dele, da vaga dele. Então você, quando vai olhar o apartamento para comprar, a gente, às vezes, brasileiro, ele quer sempre ganhar, né? Mas você tem que entender que é uma habitação coletiva. Para você ter essa liberdade de não ter fumaça, você tem que morar na sua unidade separado das pessoas. E se for um condomínio horizontal, você também vai ter problema. A questão é, você quando vai comprar um imóvel, você deve fazer uma avaliação sobre posição solar, altura, posição dentro do projeto, se você vai ter convívio, se tem muita criança. Tem empreendimentos que não tem. Tem empreendimentos que são estúdios, você não prevê que tenha criança. A limitação do uso, igual a doutora falou, ela vem e ela esbarra em diversos problemas, porque se não for muito bem colocado em assembleia e justificado, que aí vem a palavra, justificado essas proibições. Não é o síndico não chega lá e não vai poder usar. Se for essa a questão da pergunta, que ele não explanou, assim, eu não entendi completamente a sua pergunta, não vai funcionar. Você vai poder judicializar, isso vai voltar ao que está previsto na Convenção no Regimento Interno. Agora entenda, a gente vive numa situação que a gente fala aqui diversas vezes, que tanto o direito como a engenharia, como a arquitetura, são dinâmicos, vêm para atender a comunidade. Depois desse período da pandemia, eu fiz sempre isso porque foi uma transformação que forçou todos a olharem para si e olharem para suas próprias casas, porque é o lugar mais seguro que você estaria, né? E aí se fala que a gente vem revolucionando sobre essa questão da engenharia condominial, que é uma nova forma de administrar os condomínios, que é através da função do síndico em prol do patrimônio e não só em prol das peculiaridades mais simples, né? E essa questão de você proibir o barulho, o horário, ela vai esbarrar na lei de, como é que chama? Contravenções, né? Na lei do não silêncio. Vai poder ferir, lei do silêncio e tudo. Então, vai ser uma personalização do que aquilo que a comunidade quer. Inclusive, o cenário pós-pandemia, como o Diógenes muito bem lembrou, ele trouxe para os condomínios também um grande desafio, Sim. que são os moradores que trabalham em home office e eles querem integrar o silêncio. E, eventualmente, vai ter um cachorrinho que vai passar no corredor, vai ter uma criança que vai soltar um choro no seu vizinho, que às vezes você está no meio de uma reunião e isso vai atrapalhar. Não tem como transformar um ambiente residencial num ambiente corporativo. São realidades diferentes. As pessoas precisam criar uma sensibilidade com isso. A sua verdade, ela não é absoluta. Não é absoluta. A partir do momento que você está em condomínio, isso é mitigado. E você tem que ter esse cuidado. Cara, eu lembrei de um negócio Funciona muito assim. legal ontem, mas vamos lá. Ô, Gabriela, ela falou por causa do barulho das crianças ali no térreo. É por isso que você mora em cobertura? Meu amigo, eu moro no primeiro andar, compreendo tudo isso. É? Por isso que eu estou me mudando para o 12º andar. Tá vendo? Tá evoluindo, né? Olha só, a gente tem um condomínio, eu trabalho com alguns condomínios que são do Morar Bem, que geralmente são condomínios que não vêm com toda a área de lazer de um condomínio mais com um luxo maior. E tem alguns condomínios que eles instituíram o sábado ou domingo da alegria, que uma vez por mês, alguns é de 15 em 15 dias, eles tiram um período pré-determinado, que foi determinado em assembleia, para que eles façam algo direcionado para as crianças do condomínio. Então eles chamam equipes de teatro. Boa, legal. Geralmente são condomínios, esses condomínios que instituíram essa metodologia são condomínios de áreas mais áreas não tão privilegiadas financeiramente, que é Morar Bem, e eles chamam comunidade, eles chamam equipes de teatro. Eles são muitas vezes voluntários. Exatamente, inclusive. Equipes de teatro, equipes de dança, eles fazem oficina de massinha, eles fazem exatamente oficina de pintura de rosto, exatamente, que é lúdico para a criança, que vai trazer uma interação para a comunidade, que vai fazer até mesmo com que a comunidade fique mais participativa e reunida. Gere um ambiente. Exatamente, né? gere um ambiente de comunidade. Aí, que eu falo uma coisa sobre inteligência emocional que eu coloco nos modos, que é o seguinte: a sensação de pertencimento, o amor pelo ambiente que você está, ele é pertinente ao homem desde
quando ele está ali. Quando você vai mudar, o cara vem do Ceará para Brasília, ou sai de Brasília e vai para outro lugar, você fica com a sensação que está deixando o teu lugar, percebeu? E muitas vezes quando o condomínio não consegue fazer isso daí e ele é menos abastado, ou seja, ele tem menos espaço voltado para o lazer, por conta das condições econômicas, a pessoa cria um desamor por ali. Até no comportamento social dentro do ambiente isso muda, entendeu? Por isso que eu queria complementar, porque não é só a ludicidade, você cria uma sensação de comunidade, de pertencimento, independente das condições financeiras, porque existe um carinho que você quando cria uma situação dessa que você está falando, você traz a sensação para a criança. Dos 8 aos 12 anos, ela tem uma formação de caráter fantástica, percepção da realidade, costume, ela valida e desvalida muita coisa. Quando a comunidade não tem isso, a criança fica muito mais vulnerável à criminalidade, ao uso de droga e outras situações. A sensação de pertencimento, a sensação de que, para a criança também, eu sou o dono disso aqui, entendeu? Exato. Desse pedacinho também é meu. Então, assim, nesse tipo de condomínio, até trouxe aquela sensação, porque criança, a gente sabe que criança é criança. Criança é traquina e pronto. E vamos ser sinceros, criança é criança. Então, assim, até mesmo o zelo que eles têm pelo condomínio, até mesmo aquelas brincadeiras, não estraga isso, exatamente, não joga papel ali, o zelo pelo condomínio. E assim, eles são muito participativos. Eles são muito participativos. Então, assim, eles contam no dedo aquilo. E esses condomínios fizeram com doação, fizeram isso com doação das empresas que trabalham, eles fizeram isso com a ajuda da comunidade mesmo. Então, assim, é algo que, no meu ponto de vista, não incomoda os demais moradores por ser um período curto, que ao mesmo tempo é um período de interação entre os vizinhos, em que os pais descem para lá com café, com bolo, com pão de queijo, em que eles podem interagir, mas que também tem um momento para as crianças. Então, sim, eu vejo com muito bons olhos este momento. Quer falar, doutor? Quero só complementar, porque, por exemplo, eu tenho um condomínio onde uma síndica ela teve uma ideia assim fenomenal. É um condomínio que tem muita criança, pré-adolescente, assim, sabe? E eles criaram a figura do síndico mirim, eles têm uma comissão dos mirins, eles se reúnem com a síndica, eles trocam ideia de benfeitoria que eles querem para as áreas comuns. Nossa, bacana demais. Você imagina a sensação de pertencimento de quem passou essa infância brincando de ser síndico quando ele for síndico. Ele vai administrar para a comunidade. E o mais legal é que eles veem com o olhar de criança onde são os pontos onde o condomínio pode ser um pouco melhorado. Então eles vão ver o que às vezes o adulto passando, o pessoal da manutenção da limpeza não vê porque não usa, não brinca. E é muito divertido isso. Eu achei isso sensacional. Uma visão diferente, né? Um outro ponto de vista totalmente diferente que o adulto nunca vai ter. É isso. É interessante. Agora eu sou síndico, né? Então tem que falar a parte chata. Bom, peraí, você é síndico, eu vou te ajudar. A parte chata. Você é síndico. Só que hoje na mesa... É o seguinte, vamos lá. Hoje importante, criança, ó. Criança condomínio, gente. Quem tem funcionário, imprime o ECA e dá para cada funcionário. Isso é importante. Isso. Conhecer a lei. Muito bom. Isso é importante. Outra coisa, se você for fazer um evento lá no seu ambiente, lá do seu condomínio, fica preocupado com a segurança, porque se acontecer um acidente ali, o síndico é responsável. Mas tem essa questão também, né? Que o responsável também esteja presente. E outra coisa importante que você falou, conceito, gente, não tenha medo de ligar para o conselho tutelar. Esse dia faz tempo, né? Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Thiago, é porque eu tô vendo um choro excessivo no apartamento e tal. Eu falei, não, porque a mãe tava grávida, né? E o menino nasceu. Não, mas eu tô achando estranho, não sei o que eu faço. Na dúvida, chama o conselho tutelar, ué. Eu não posso mensurar o que é isso, né? Porque aí eles vão fazer o trabalho deles, que é um trabalho que funciona, é um trabalho de excelência, gente. E foi você que funciona, porque eu já tive mais de ligar e eles fazem uma investigação bem bacana. Então, na dúvida, denuncia, conversa, troca ideia. Eu acho muito bacana essas ideias de integração, porque eu acho que quanto mais a comunidade está unida, eu acho que fica mais fácil para eles entenderem a coletividade. Porque às vezes, por exemplo, esse dia mesmo o cara tava fazendo barulho no condomínio e eu falei com ele, cara, pô, a gente tem pessoa de idade aí, você sabia? Ah, não sabia. Ah, pô, seu vizinho acabou de ter um bebê recém-nascido. Então é questão da empatia, né? Pô, Thiago, eu não sabia, desculpa. Eu falei, não, tudo bem, sem problema. É só e quando a gente então, porque assim, você conhece a comunidade, você entende como é que funciona aquelas pessoas ali e você elas vão interagir, elas, né? Então aumenta o nível de tolerância e também começa a se desenvolver a perspectiva de pensar no próximo. Quando você coloca essas crianças no meio do ambiente e trazem elas ali para que elas fazem parte daquele sistema, que elas são uma porque fazem parte, não tem como você tirar. Exatamente. Elas maneiram no barulho, elas maneiram na traquinagem, porque
eventualmente tem alguém que solta uma bombinha no prédio. Quem nunca, né? Não é? Aí tem essas questões. E Eu quando acho que ela você já soltou uma envolve. bombinha. Também Né? acho. E Quem nunca? Quem nunca, né? E hoje Vai. é síndica, né? Então ela entendeu Quem isso. nunca a gente vai tocou a soltar uma campainha e saiu bombinha, né? correndo? Pronto. Quem nunca? Tocou todos os números dos elevadores. Não, e tem outra vai. coisa, você não. quer saber um negócio? Aquele morador chato, é pra você que é morador aí, ó. Você que é um morador chato, é o seguinte, você sempre foi aquele cara mais chato do mundo ou aquele cara mais capetinha do mundo, entendeu? Igual o Denis, lembra do Denis? Denis Pimentinha. Pimentinha? Ou você foi o Denis, aí você entendeu muito bem que tá errado, ou você foi aquele morador chato que é chato até hoje. É espaço de convívio, você entendeu? Tá todo mundo aqui pensando no futuro das crianças. Você compra um apartamento, você não tem... eu compro, eu morar 5 anos. São 5 anos de vida que tá ali. 5 anos de convívio, onde você pode entregar o seu melhor. Através do seu comportamento, você pode ensinar um comportamento melhor para o outro. Né? Então, a questão de você proibir as crianças, ter horário... Você que é síndico, para pensar. Você também já foi síndico. Se o condomínio é residencial, essas crianças vão brincar onde? Como que você vai fazer? Né? Tem que ser muito Então, bem antes de você pensado. criar uma proibição, vamos olhar pelo lado do acolhimento social, a diversidade, etc. É muito interessante, mas a vida continua para as crianças. Elas precisam viver as experiências delas. E brincar é uma das melhores coisas que existe com uma criança. Quando a gente exige da criança um comportamento muito maduro, a gente está forçando com que ela tenha uma maturação diferente, tirando ela daquele ambiente ali. Então, antes de proibir as coisas, observa como que você vai conduzir. Porque só proibir é muito fácil. Mas lembrando que o síndico não proíbe nada, tá, pessoal? Não, Infelizmente a convenção exatamente. tá ali. Eu falo porque eu já tive pelo menos esses problemas. Quem está brincando? Eu falei, gente, não é eu. Né? Você vê morar no local também que não tem um ambiente de lazer. Você sabia disso, existe uma regra. Então, paciência, não é porque a gente é mal. O Não, síndico é mal. Tem cruel, 3 aqui hoje, né? Você né? falou que é síndica, ela é síndica e ela também é síndica. E advogada. Agora a gente tem que lembrar também que as pessoas têm um hábito muito de imputar ao síndico toda a responsabilidade. Exato. Esquecendo que o síndico ele é apenas representante de uma maioria. Exatamente. Então, se é sua vontade ter um sábado animado, um domingo divertido para as crianças, Leve na sobremesa. leve. Fomente, né? Fomente, converse. Leva a sugestão. Deixa a Assembleia definir. Deixa a Assembleia definir, mas principalmente Estimule. faça a comissão dos moradores que vão fazer isso. é o que tá Porque vendo? é muito bacana, tipo assim, Fica só eu no quero querer. ter um sábado divertido. Vai lá, Cíntia, faz. Desse jeito. Vamos fazer Vai obra. lá, Se gente, envolve, faz. assim, a pessoa não se envolve, não dá ideia boa, não fomenta, não busca uma comunidade, cria um grupo de WhatsApp para resolver um problema, mas não cria para criar uma solução. É porque, gente, é muito mais fácil você ser pedra do que você ser telhado. Não é? E os gestores, Poxa. eles estão numa constante em telhado, e é um telhado de vidro, porque toda hora vem alguém querendo trincar E é tão você. fácil Para jogar começar, pedra. o síndico é o cara que foi exatamente. voluntário. Você não é síndico obrigado, você é voluntário. Não é assim? Quem quer ser síndico? A pessoa, eu quero ser síndico. Imbua-se do que você precisa saber para executar bem sua função. Só proibir é muito fácil. Para proibir, como o Thiago falou, tem 3 síndicos aqui, ó. Síndico. A comunidade que proíbe nos horários. Então, se lá no condomínio dessa pergunta o síndico proibiu arbitrariamente, você vai buscar na ata para saber se tem alguma coisa na convenção, se pode proibir isso aí ou não. É só o dia a dia, mas vamos lá, inteligência dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Vamos lá, plantão, tira dúvida. Ou quem tá no YouTube, nos ajuda aí, pô. Se inscreve, compartilha, comenta, deixa seu comentário. Lá no seu condomínio, pode brincar ou não pode? Deixa seu comentário aí. E quem tá na rede SPTV, toda segunda-feira, 19h20, nosso encontro marcado. Vamos lá, primeira pergunta do dia. Segunda pergunta, né? A primeira foi da internet, a segunda pergunta é do Jardel. Preparado, doutora? Tá mais elegante, né? Vamos ver. Tá elegante, de preto. Eles combinaram de preto e me deixaram de fora da Não te avisaram, né? Não me avisaram. Vamos lá, ó. O título é: morador é dono do mercadinho que foi instalado dentro do condomínio. Ele pode ser eleito de síndico? Aí fala: no condomínio onde moro foi instalado um mercadinho inteligente. Aqueles que não têm funcionários. É tipo autosservice. Você pega e paga. A dona do mercadinho é moradora e quer se candidatar a síndica ou subsíndica. Ela pode atuar nessa função mesmo sendo proprietária de um comércio dentro do condomínio?
doutora Priscila? Olha, provavelmente só se a convenção dele tiver algo muito específico nesse sentido. Eu nunca vi nenhuma convenção que limita esse tipo de prática. Você ser um prestador de serviço do empreendimento, ser proprietário e se tornar síndico, entendeu? Agora, se moralmente aquela comunidade condominial entende que aquela candidatura não é legal, aí é outra história. Mas impedimento legal, propriamente dito... E é um ato democrático, né? As pessoas É um ato votam ou não? democrático, exatamente. Acredito que a pergunta dele aí é sobre o conflito de interesses. Por exemplo, ampliar o mercado, facilitar alguma coisa. E realmente acho que legalmente não existe, mas Porque a gente pensa sempre que a pessoa vai fazer o mal. Não pensei de fazer o mal. Eu estou dizendo que existe uma janela aí. Não fala as pessoas, não fala você. Por exemplo, em virtude do mercadinho poder gerar algum prejuízo ou um comportamento antissocial no condomínio, ou resolver, ter um prejuízo do CNPJ para o outro, o síndico não vai conseguir facilmente tomar uma decisão. Há um conflito de interesses, realmente, e que pode macular essa gestão. Mas aí você tem a questão. Provavelmente esse mercadinho foi instalado antes dela se candidatar a síndico. Exatamente. Então, quando ela se candidatar ao cargo de síndico ou subsíndico, não é provavelmente omitido. Teve uma eleição também para. Não é omitido que ela já tem esse vínculo com o condomínio. Exato, isso aí Além disso, o vínculo anterior, ele provavelmente se deu em alguma deliberação assemblear. Então, os condôminos daquele empreendimento entenderam que era uma necessidade do condomínio ter aquele tipo de prestação de serviço dentro do empreendimento. Sim. Então, assim, não há nada às escuras. Pelo que eu estou entendendo aí da situação apresentada, não há nada às escuras. Concordo. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma situação que pode gerar um conflito de interesse? Pode gerar um conflito de interesse. Mas, por exemplo, ela na condição de síndica, se tiver se eu fosse ela, eu ia ter cuidado redobrado para não ter nenhum tipo de problema. Total, né? Exatamente. Tudo transparente. Justamente para evitar qualquer tipo de celeuma. E, eventualmente, se a celeuma acontecer, ela pode levar isso para deliberação assemblear e expor os lados, ela como empresária, o que ela entende, e na qualidade de condomínio, o condomínio também vai estar representado pelos seus condôminos. Então, assim, é um cuidado extra? É moralmente questionável? Depende da massa condominial que você administra. O que você pensa, minha amiga Gabriela? Que temos um conselho fiscal para fiscalizar também. Porque o que acontece? O síndico, tudo bem que ele é responsável financeiramente pelo condomínio, pelo menos aqui em Brasília, porque nos demais estados sabemos que as coisas são um pouco diferentes. Aqui em Brasília ele é responsável, mas existe sim, além da pessoa do síndico, da figura do síndico, existe um conselho que fiscaliza. Sim. O conselho fiscaliza, a gente tem um jurídico para poder fiscalizar os contratos e verificar tudo, mas assim como também existe um conselho para verificar se aquilo que está o dia a dia, digamos, o dia a dia. Então, geralmente os mercadinhos, eles são participativos. Participativos, eu te falo no quesito como. Eu fui lá e comprei um refrigerante, daquele refrigerante, 3% é do condomínio, geralmente é dessa forma, ou depende do contrato, 3% de todo o lucro, de toda a arrecadação é do condomínio. Então, o que ocorre? Geralmente não é um contrato em que o condomínio tem que pagar. Na verdade, é um contrato em que o condomínio recebe diante de uma prestação de contas daquilo que é pago. Exato. Tanto que a maior parte deles trabalha-se com honestidade. Dos condôminos. Exatamente. Com honestidade. E o conselho funciona, o conselho fiscal, que geralmente também são as pessoas que se disponibilizaram a ajudar o condomínio. Lá se vem um relatório, olha, se vendeu X... Está aqui a sua parte de participação desse X. Então, o conselho também não é assim, tem a parte da fiscalização também. Eu não vejo com olhos, que nem o falou assim, e se a pessoa for honesta? Se a pessoa faz um papel tão bom como o mercadinho, que talvez ela também pode fazer um papel tão bom como o síndico, vai tirar a oportunidade dela de poder colaborar com a comunidade por causa do mercadinho? Acho que é importante, gente. É uma coisa que eu sempre falei, eu vou para as assembleias, porque assim, a gente que trabalha como gestor profissional de condomínio tem aquela coisa, se colocar, como é que vai sair, não sei o quê. Eu falo, gente, vocês podem tirar a qualquer momento, cara. Contrato. Eu só faz a assembleia, a gente contrata a assembleia, gente. Chama a assembleia e tira o síndico e coloca o síndico. O ser síndico, estar síndico, não é um ato permanente, não. Um mês você não gostou, faz a assembleia e tira. Porque as pessoas assim, ficam aquela questão, da pessoa assim, destitui um pouco mais trabalhoso. Não, mas tudo bem. Eu sou um cara assim, eu nunca passei por isso, mas se um dia eu passar, eu falo, cara, você não quer que eu fique, eu vou sair. Não tem sentido eu ficar num lugar que o ambiente é pesado. Porque, gente, não é sobre pessoa, não é sobre caráter. É sobre o seguinte, eu não estou gostando mais da prestação de serviço. Não tem nada a ver com a pessoa
física do Thiago, você entendeu? A qualidade do serviço não é boa. Ou não atendeu as expectativas, ou atendeu até certo momento, que era coisa diferente. Mudou, ficou Porque ruim. as pessoas têm muito isso. Eu sou desse jeito. Já teve condomínio que chegou no momento de ter um embate, eu falei assim, cara, eu não quero ficar. Se vocês estão sentindo que não tá legal, Beleza. ok, vamos sentar aqui, vamos fazer a transição. Fiquei uns 2 Tá tudo tempo. bem. Mas não é todo mundo que é que nem você, Thiago. Mas eu entendo dessa forma, né? É. Porque as pessoas ficam meio receosas. Elas têm que entender que elas participam da gestão. Não é só o síndico, não. Você E participa outra da parada. coisa, O você síndico tem que executa, entender né? o conceito do serviço que está sendo questionado. Qual que é o serviço? A inserção do mercadinho. O mercadinho nasce do quê? Vamos lá na origem. O mercadinho nasce de uma necessidade do condomínio em dar comodidade aos seus moradores. Conveniência. De não terem que se deslocar a um restaurante para poder buscar alguma coisa. Que ninguém faz feira do mês no mercadinho desse. Faltou uma coisa, você vai lá, é um help, é um socorro. Então o síndico, quando ele leva esse tipo de coisa para dentro do condomínio, o objetivo dele é levar comodidade aos seus moradores. Agora, Diga-se de passagem, ele não leva sem chamar. uma coisa que ninguém fala, eu vou jogar. Hoje eu tô jogando pimentinha. Eita, aqui, mas ó. ele tá gostando da Ele pimenta. tá igual aquele cara da Turquia, o açougueiro, que joga o Vou salzinho botar uma pra pimentinha, o você. salzinho na parada. Vamos lá. Porque se fala muito em comodidade, né? E eu fico me perguntando, será que financeiramente é vantajoso pro condomínio? Porque você falou que a média é 3%, né? Mas tem todo um consumo, né? Porque Depende às vezes tem do consumo. que o cara vai investir. Segurança, energia, não sei o que lá mais. Será que vale a pena? Porque eu acho que a conta que nem faz também às vezes, né? Não, Eu fiz assim, já. eu O que você pensa? Depois, doutora. Existem mercadinhos e mercadinhos, existem contabilidades e contabilidades, engenheiros e engenheiros. Exatamente. Existem engenheiros e engenheiros. Na sua grande massa, Eu não entendi eles quando falou colocam... engenheiro, eu sei pro Diógenes. É porque ele é o único engenheiro que estamos aqui Tudo hoje. bem, ok. Tá, é uma colocação aceitável. Passou, né? Advogados e advogados. Vai lá. Não, é? Geralmente, eles colocam o relógio e eles pagam a conta de energia do ambiente, assim como as câmeras são eles que proporcionam, assim como a estrutura são eles que dão. E ela normalmente é removível, né? E exatamente. Então, a partir do momento... Eu não tinha essa informação. Oi, Thiago, Então, hoje ok. eu não quero mais... Oi, a Gabriela tá te fornecendo um mercadinho e você não está satisfeito com a minha prestação de serviço. Gabriela, obrigada, vamos finalizar o seu contrato, eu pego toda a minha estrutura... E loco num próximo local. Então, o que ocorre? Para o condomínio, não há custos. Entendi. Há, na verdade, aqueles 3% é para um incentivo que o condomínio queira ter. Que geralmente é isso. Geralmente é isso. 3% que o condomínio queira ter. Mas para os condôminos, eu vou falar, eu como condômina, a praticidade de faltou algo, faltou um sal, vamos lá, falar do sal, porque mas ninguém nunca lembra de comprar um sal, né? O sal só azeite, acaba. azeite. Já tem sim. Pois é. Fofocas Um extrato de condominiais. tomate, ali, um molho Vocês é de do meio, tomate. tem só fofocas condominiais. Conta da fofoca. Que estão dizendo que tá vendo boteco. Tem ninguém tá levando salgadinho, tira gosto, senta lá, toma uma cervejinha, Mas vira aí o boteco. consumo é de Mas acordo aí com depende, você, né? por que que você exemplo, o consome? empreendimento que eu sou síndica, o pessoal me pediu para colocar uma geladeira de cervejas especiais. Olha aí. Foi uma O solicitação. meu foi pinga. Aí a gente tem o quê? A gente tem a massa condominial que a gente administra. Como é que é o empreendimento que eu administro? Ele é composto, na sua maioria, de pessoas acima de 30 anos, Exatamente. que tem apartamentos pequenos, que moram geralmente sozinho ou só o casal, que são pessoas mais maduras. Olha aí. E que tem um requinte, porque a localização do empreendimento já é uma E vocês outro conseguiram? tipo de Agora fiquei curioso. localização. Tem gente que fornece? Tem, eu já peguei, eu vou levar para a próxima massa, legal, assembleia né? para verificar se é uma vontade da maioria. Isso foi um pedido de um morador. Entendi. A E ver todo aí, mundo quer, né? aí eu fiz, cotei, Pô, existe, gostei, velho, é legal. bacana, e aí eu vou levar. Assembleia, é isso aqui. Vocês querem desse jeito? Não, não queremos. Perfeito. Não, a gente quer. Então tá bom, vamos registrar Mantém. em ata e inserir. É Mas foi um espaço de pedido do convívio. morador. Não tomo, E aí, Diogo, quer saber como eu deste falo? lado não, mas vou defendê-lo, A tá? cachaça? Tem cachaça de R$1.500, que é mais caro do que Eu a não cerveja falei, eu não falei dinheiro. especial. Eu falei que a solicitação, não falei de qual era. Porque você Tem de escondeu o ouro vinho. da cachaça aí. Tem de Sabe vinho, que Tem você de só vinho, toma de tem adega, tem tudo. Sério? Tem Sério? adega. Adega. tem Gente, tudo. deixa eu te falar Não um sabia negócio. não, Tudo cara. depende do público. Deixa eu te contar Exatamente. um negócio. Tem público para todo tipo. Do jeito que a gente está falando das crianças aqui, que o condomínio, tipo Morar Bem, CDU, tem menos condições, tem gente que tem condições fantásticas. Entendeu? Tem gente que quer fazer o condomínio próximo da praia porque tem a marina. O cara anda de barco.
Então, assim, é perfil. as necessidades. É isso que eu trago. Você falar sobre a minha opinião nos mercadinhos, né? Eu acho que o condomínio tem que estar atento ao uso dos espaços corretamente, o planejamento das obras corretamente, a segurança do local corretamente, os benefícios que vêm para o condomínio. Se você olhar que ele está indo por conveniência, quer dizer, eu quero a loja aqui para a minha população. O perfil de consumo vai ser de acordo com o que você colocar em assembleia. Entende? Até e também os itens existe... que tem no mercadinho, eles são configurados de acordo com aquela massa condominial. Exatamente. Você vai levar para um condomínio de estúdio, por exemplo, aqui em Brasília, no CA, qual é o perfil de consumo desse pessoal? Né? É muito snack, é bebida alcoólica, às vezes é Smirnoff Ice, às vezes não é tanto cerveja, outros são vinhos. Eu estava num hotel aqui em Brasília, no CICB, e lá ele tem uma maquinazinha com 6 tipos de vinho diferentes. Você vai lá e compra uma taça. Compra uma taça de 20, de 30, de 15, de 50. Tem taça de R$150. E acaba mais rápido do que as mais baratas. Porque o público do vinho não é um público que vai para assim bebedar. Ele é um público que vai para degustar. E quando ele está nesse período de degustar que ele quer um vinho que é compatível com o paladar dele. Então ele vai pagar por isso. Então, assim, o que eu quero explicar? O condomínio da parte de engenharia para os mercadinhos, ele tem que estar entendendo se aquela colocação do mercadinho e a retirada dele gera de alguma forma algum prejuízo, se influencia em alguma estrutura, algum espaço de circulação, a rota de fuga, quadro elétrico, se a demanda é grande, se a demanda é muito grande com a questão. Você quer ver uma coisa simples, o pessoal não fala nem o mercadinho, as máquinas de gelo. Tem um alto consumo de energia. Para fazer uma linha para aquelas máquinas, dependendo do tamanho, a gente tem uma variedade, cada dia está mais moderno, mas você tem que ter uma linha de energia específica para lá. Consegue montar um medidor? Dá para medir na conta qual foi esse condomínio para fazer o rebatimento na área de consumo? Porque senão você recebe 3% sobre o faturamento daquilo ali, não paga o custo. 10. Né? Aí o cara fala assim, mas tem um aluguel. Não tem aluguel. Aluguel é pela conveniência. Você tem o espaço, justamente troca, né? Por isso que o cara leva o mercadinho para lá, para ele não pagar uma alta taxa de aluguel. Ele majora lucro, redistribui isso para o condomínio e atende a sua comunidade no seu perfil. Ou seja, ele é perfeito, desde que você tenha espaço para isso e faça corretamente. Né? Quando você fizer a colocação do mercadinho, já estabeleça para o proprietário do mercadinho quais são as condições que esse mercado tem que ser mantido, porque ele pode, por um deselo naquela estrutura dele, gerar um prejuízo visual para o condomínio, deixar o mercadinho tão desgastado que ele não é compatível com a imagem do condomínio. Cuidado com as cláusulas contratuais. Exatamente. Então, definir isso no objeto de contrato, ter uma margem de negociação dentro do contrato de perfilar o consumo do mercado para aquela comunidade, trazer o que a comunidade pede, quanto tempo atualiza isso, qual o canal de reclamação, quanto que o condomínio participa. São formas de administrar. Eu digo que os condomínios são obras particulares. Você tem quase que liberdade infinita naquilo que você não fere a lei. Mas é pertinente ao que você aprova em assembleia com o perfil da comunidade. O síndico ele é o gestor do patrimônio e o administrador daquela cultura para aquela comunidade que está ali. Eu já vi gente condomínio arcar com custo mesmo, entendendo que ali tinha um prejuízo financeiro, só que o benefício em comodidade era maior. Exatamente. Então eles estavam dispostos a pagar um pouquinho para poder ter determinada regolia, quem decide a comunidade, determinada comodidade. O fundo de obra é particular, tudo é particular. Vai muito, por isso que a gente dá o treinamento para o síndico. Vai muito o que você faz com isso aqui, de acordo com o que foi aprovado, porque você vai responder por um certo período na aplicação daqueles valores. Sabe o que você está fazendo. Então vamos lá, o mercadinho condominial aqui no Condominial. Cadê? Mostra nossos apoiadores, Mário, senão a gente não paga, não enche o carrinho de compra, Mário. Bota aí, ó. Primeiro apoiador nosso, Combate Extintores, com a amiga Juliana, maravilha. Gente, isso aqui é importante. Extintor investimento. Vê como é que tá o extintor disso aí. Outra coisa, eu tive esse dia no evento, verifica, visita o pessoal, vê se estão tirando o pó mesmo, estão colocando, isso é importantíssimo, tem né? Muito gato no mercado. Combate Extintores, Juliana. Qual é o próximo aí, amiga Mari? Olha, hoje eu falei com o amigo Daniel. Daniel é da DC Condominial, que é uma garantidora. Gente, garantidora é tranquilidade para o síndico. É a receita certa, porque muitas vezes o condomínio sofre muito com a questão da variação econômica, né, minha amiga Gabriela? Recebe X, aí outro mês outro X, e vira uma bagunça econômica, né? E a garantidora te dá aquela garantia de quanto vai entrar. Então é só administrar fluxo de caixa, que fica mais fácil aí, dessa condominial. Próximo, amiga Mari, vamos encher o carrinho, vamos aí, ó. Aí, ó, Cicobi DF1000, mandar para o amigo Marcelo aí, é um banco que vem ajudando os síndicos aí a
fazer obra, a ter mais tranquilidade, boas taxas de atendimento de primeira. Cicobi DF1000. Vamos lá, próximo. É ele, Jorge. Deixa o Jorge falar aí, ó. BSB Engenharia Condominial. BSB Fica Engenharia. à vontade, Jorge. BSB Engenharia Condominial, para você a melhor solução de engenharia aplicada ao condomínio. Você quer deixar de ser um síndico que cuida de muitos problemas para ser um síndico que resolve diversos problemas e dorme tranquilo, chama BSB Engenharia. De laudos e inspeções prediais, de perícias e avaliações de engenharia do campo de obra para os tribunais e da mesa do podcast para o treinamento feito para você na gestão de patrimônio. Bom demais, vamos lá. Segue lá. Tá desatualizado aí, Mário. Nós já passamos dos 2000. Ainda tem uma bela comemoração, porque a gente tem que comemorar. Ele poderia, né? Ele fala, mas ele poderia oferecer aqui para nós do podcast aqui uma noite de vinhos. Não é verdade? Acho muito importante. A gente nunca ganha. Vamos lá. Cadê os 3% pro condomínio? Vamos lá. Qual o próximo aí, minha amiga Mário? A minha amiga Débora da Sombrear Cobertura Inteligente. É um projeto muito bacana, pessoal. Vem agregando muito os condomínios, as coberturas de garagem, né? Eu falo que é um investimento. Então, no condomínio lá, o pessoal tá meio... Se bota, não coloca. Gente, eu acho que se vocês colocarem, vocês vão ter tranquilidade. Valoriza o patrimônio automóvel e o patrimônio condomínio também, né? Se for comprar um carro que tem vaga de garagem... 15% coberto, a mais. Aí, ó. 15%. 15% a Ó, mais. um apartamento Muito hoje, nas grande, mesmas condições empresariais, que tem a vaga de garagem coberta, vamos supor que ele vai ser vendido, vamos colocar um apartamento bem simples, 200 mil. Se você falar a sua vaga de garagem é coberta, no mínimo você vende mais rápido. Aí, ó. O que te dá mobilidade financeira, né? Liquidez. Se você colocar ele 15 mil mais caro, você vai conseguir aí. Até 30 mil, dependendo se for a vaga dupla, cobertura específica, você consegue. E tá vindo novidade, porque vai ter um projeto deles aí que vai E é muito alavancar nível bacana, de Brasil. pessoal. Eu tava conversando com a Débora, ela falou, é mais barato Muito que um interessante. iPhone. É verdade. Divide 48 vezes, 48 parcela, meu amigo. Então, É estão mole? vindo forte aí sobre a coisa inteligente. E o próximo, ela está aqui comigo, amiga Gabriela. Gabriela, fala aí da Facilite, minha amiga. Fica à vontade aí. Fala um pouquinho dessa empresa maravilhosa aí. Adoraria ter a voz de locutor do meu amigo aqui, mas... Facilite. Mas se você quiser uma empresa parceira com consultoria e que você sabe de fato que você vai ter uma empresa que vai lhe atender nas suas necessidades, nos seus momentos de necessidade, nos procure. Porque afinal de contas somos uma empresa, conforme diz meu amigo Thiago, idônea. Vocês estão acompanhando aí, ela teve algumas vezes conosco aqui, vai estar conosco sempre aí, podendo somar aqui no nosso bate-papo aqui. Eu falo que é um programa que cada um tem opinião, né? Igual o direito fala, depende muito, são experiências diferentes, olhares diferentes, e a ideia é te agregar. Às vezes pra mim não é interessante, mas pra você faz todo sentido. Eu, por exemplo, vocês falaram das crianças, nunca tinha pensado nisso. E é uma coisa, talvez, pode dar uma mudada na gestão ali, com as pessoas participando, esse olhar. Às vezes é um problema as crianças, mas está olhando do olhar do problema. Se tem uma solução, vamos criar um negócio de 15 dias, pode ser uma solução. E todo mundo vai ficar feliz, né? Igual eu falo, faço programa aqui há quase 10 anos, tem mais de 2.000 vídeos aí. E toda hora eu tô aprendendo, né? Sobre isso, adquirir conhecimento, praticar o conhecimento. E vamos seguir, mano. Bota a nossa logo aí que é bonitona aí. Inteligência Condominial. Quero mandar um abraço da Rede SPTV toda segunda-feira, das 19h20 aí, pro Brasil e pro mundo. E você tá no YouTube? Nos ajuda, pô. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá, coloca aí. Você queria o que no seu condomínio? Vinho, pinga, cachaça, refrigerante. Vocês não falaram do Ou pessoal. mercadinho. Ou suco. Qual o tipo de bebida você queria que fosse fornecido ao seu condomínio? Exatamente. Coloca aí, eu quero. Fiquei curioso pra saber. Mas Porque- tudo começou com picolé. Começou Verdade, com picolé. mandar um abraço, rapaz, do picolé. Não é? Começou com Muito picolé. bacana. Depois do picolé veio máquina de gelo. Ixi, né? Depois abriu um condomínio- leque. Abriu o leque. Foi. Detalhe, gente, é como a gente conversou E aqui. cada dia mais. Por conveniência. Tá? Conveniência. Sempre o ser humano está buscando conforto, comodidade, acolhimento. Então entenda mais uma vez por que eu falei que o condomínio deixou de ser apenas domicílio. Agora é espaço de convívio. São diversas etnias, comportamentos, culturas, desejos, dores emocionais. E sempre o desafio para os gestores. A questão de você Exatamente. entender qual o perfil que você administra, tá sempre um passo à frente para levar uma administração de excelência que vai refletir tanto numa boa gestão sua, como também na valorização patrimonial daquele imóvel, dos proprietários que te confiaram essa tarefa, e também na questão de rotatividade, tipo de inquilino que você agrega, a rapidez com que é vendido um imóvel ou outro. Tudo isso faz diferença no E final. outra coisa, por favor, seja um cara consciente.
cuide do seu cachorrinho. Se o mesmo defecar na entrada do prédio ali, perto dos elevadores, faça o mínimo. Vá lá, limpe. Lembre, coletividade, por favor. Lembre-se. O animalzinho é irracional, mas você é racional. Você conhece, você sabe como funciona. Faça a sua parte também, tá? Senão fica difícil também. Essa coletividade, né? Não resolve nada. E vamos então para a próxima pergunta. Tá gostando, Gabriela? Gabriela tá nervosa? Calma, espera. Não. Na verdade, eu estou aprendendo muito hoje. Nós que estamos aprendendo com você. Eu tenho o hábito de falar que, gente, é tão enriquecedor você sentar com outras pessoas no mesmo segmento. Não é? É tão enriquecedor, é tão bom estar aqui. Mesmo, porque quando você pensa. Mas se fosse que tivesse cervejas rústicas, seria melhor, não seria? Como não pode R$150 a taça. Quem quiser patrocinar, gente, ó. Você que é do vinho, quiser patrocinar a gente tá na Rede SPTV, cara. É milhões de pessoas que estão vendo Estamos a gente aí na água, mais um vinho de R$150 a taça. Ia ser incrível. Vamos lá, então. Vai ser incrível. Fernanda, a próxima pergunta, interesse condominial. Manda lá, interesse@gmail.com, nosso plantão de dúvida. Fernanda, essa aqui, eu gostei dessa aqui, ó. O título é: posso não pagar taxa de condomínio se não há prestação de contas? Aí ela relata. Meu pai me passou um apartamento há 2 meses. O prédio é pequeno, 10 apartamentos. O dono do prédio é quem recebe os condôminos. Nunca houve assembleia. Ele é o dono da maioria dos apartamentos, além das lojas. Diz que todos pagam, inclusive ele. Dos apartamentos dele, são 3 apartamentos e 5 lojas. Eu posso recusar a pagar enquanto ele não apresentar a prestação de contas, minha amiga doutora Priscila. Priscila, deixa eu só falar uma frase antes. Uma coisa, outra coisa, né? Meu Deus, faltou mais empatia no seu coração. Cruel. Nervosa. As mulheres são cruéis. Você incorporou. Uma coisa, outra coisa totalmente diferente. Mas eu quero ouvir a voz da lei. A lei é mais suave. A lei é mais suave. É mais suave. Depende aos inimigos os rigores da lei, aos amigos os benefícios da lei. É mais ou menos por aí. Não tem suavidade. Ela é suave, mas não é coerente às vezes, né? Não e aí, doutora? O que acontece? Essa questão de você condicionar o seu pagamento de cota de condomínio com prestação de contas a seu critério, isso não pode ser feito. Por quê? Porque tem uma obrigação legal fixada que todo condomínio vai pagar uma taxa ordinária. Mas, Priscila, eu posso ter algum remédio jurídico que eu posso manejar para poder consignar esses valores em juízo? Não é de pirona, mas você pode fazer algumas ações judiciais para você fazer a consignação em pagamento, para você não pagar juros e multa, e você pode entrar com uma ação em desfavor do gestor, já que ele não presta contas, para que ele venha prestar contas, porque isso é estabelecido no Código Civil e é uma função precípua do síndico, né? Quando a gente vai lá no artigo que fala dos síndicos, um dos incisos, ele é bem claro, prestar contas. E prestar contas não é só análise contábil, quanto muita gente pensa. Exatamente. Entrada e saída. Prestar contas vai muito além disso. Vai questão das manutenções, vai questão de patrimônio, vai a questão contábil, lógico, financeira do empreendimento, mas todos os atos de gestão. Então, você pode manejar uma ação judicial, procure uma assessoria jurídica especializada em condomínios. É totalmente diferente. Porque é uma ação muito específica, precisa de uma pessoa que tenha a afinidade com a matéria para que você tenha um resultado positivo. E lembrando, exatamente, continue pagando seu condomínio. Uma outra coisa que você pode fazer nesse ponto aí de cobrar do condomínio é o que é aplicado na manutenção do condomínio, que é uma obrigação legal, né? Não, mas ele não presta contas. Pois é. Dentro dessa prestação de contas, você tem um direito básico que é como que esse imóvel ele é administrado, porque você é dona de uma parte dele. E por ser coletivo, toda essa parte de telhado, subsolo, estrutura, faz parte do seu patrimônio. Mas aí é que nasce a questão e a legitimidade ativa do condômino entrar com essa ação. Ele tem que demonstrar qual que é o vínculo que ele tem com o empreendimento para subsidiar a legitimidade dele em ingressar com o processo. E ele tem que dizer também, olha, juiz, eu estou entrando porque administrativamente isso não funcionou. Então você tem que se cercar dessas cautelas, inclusive. Comunica 3, 4 vezes, agora, doutor, lembrando que só um minuto, Fernanda, jamais deixar de pagar, porque depois o ônus para você vai ser maior. Você vai ser cobrada da sua dívida, além de multa, juros, correção, honorários de cobrança.
Sim. Então, sim, pague, procure um advogado. Assim como a doutora comentou, eu acho uma coisa muito importante em que eu sempre falo assim como médicos, você tem o cardiologista, o ortopedista, o oftalmologista, você não entrega a sua visão para um cardiologista, assim como você não entrega o seu coração para um ortopedista. Na área contábil, na área jurídica, é exatamente desta forma. Então, assim, às vezes as pessoas falam, olha, eu entrei com uma ação, porém ela não teve êxito, mas talvez o profissional que você procurou, ele não era apto para aquele momento, para aquela sua necessidade. Ele não sabia do detalhe, né? Exatamente. Porque o negócio de você ser especialista é porque você vai no detalhe, você vai no ponto-chave. Não é? Você não vai discutir dentro do processo, você vai agir de forma cirúrgica, você vai otimizar as capacidades de ganho do seu cliente. Exatamente. Então você vai sabendo qual que é a dor, qual que é a brecha legal e qual que é a falha. Para quê? Para otimizar o seu resultado dentro do processo. Então você procurar um especialista é condição sine qua non para você ter um resultado positivo. Principalmente o seu êxito, né? Exatamente. Como é que é a palavra, doutora? Condição sine qua non. Agora, por favor, explique isso pra nós. WhatsApp. Tá xingando nossa audiência? Ai. Explique Não, é isso. assim, Você hoje tá com as palavras mais requintadas. É uma Bonito, possibilidade da gente otimizar o nosso êxito dentro do processo, o nosso ganho. A gente não quer ganhar uma ação, a gente não quer que aquele síndico ele preste contas. Como é que a gente vai conseguir isso? Porque a ação de prestação de contas, ela é uma ação extremamente delicada, ela tem natureza dúplice. Então o juiz primeiro tem que entender que teve ausência de prestação de contas para depois ele determinar o dever de prestá-las. Exatamente. E como prestá-las. E quem não é da área, Thiago, não sabe esses pontos sensíveis. Eu quero entendeu? tirar uma dúvida, agora dúvida particular minha. Eu tava esses dias lá em casa, navegando, aprofundando meus conhecimentos na área. Olha ele. Tava lá em casa batendo cabeça. Tava sem nada pra E aí, fazer. teve um site bem legal. Eu vi um advogado falar o seguinte: que essas ações de prestação de contas não podem ser individuais. Por que não? Porque senão vai abarrotar o judiciário. Porque, por exemplo, eu tenho 50 moradores, todo mundo quiser entrar com uma ação, Aí você tem, dentro do Instituto Jurídico, você tem um litisconsórcio que a gente fala que é quando as partes elas têm uma identidade de causa, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer a prestação de contas. O réu é o mesmo, é aquele síndico, e tem 5 ações distribuídas. Você pode pedir a reunião desses processos para que eles sejam julgados de forma conjunta. Dentro da legislação, existe esse pressuposto, mas isso não, assim, discordo do nobre colega que você viu, dentro da internet, dentro do direito há essas divergências, entendeu? Mas na minha concepção, você, pessoa física, está sendo cerceado um direito seu de prestação de contas? Não, você vai poder se socorrer do judiciário, mas você vai ter que se justificar, porque se você não se justificar, você vai perder o processo, e dentro de um processo, para quem não sabe, a gente tem uma coisa que se chama ônus da sucumbência. Aquela pessoa que entra com o processo e perde, ela fica obrigada a pagar para o advogado da outra parte um valor em cima do valor da causa. O juiz que determina, não é isso? Sendo fixado pelo juiz. É uma... Acho que é de mínimo de 10 até 35. De 10 a 20% o juiz fixa, e quando ele não tem o valor da causa, ou o valor da causa é irrisório, por exemplo, você entrou com uma ação, é R$1.000 o valor da causa, o juiz pode ir lá e dizer assim, fixo em 5.000 os honorários. Exatamente. Ele fixa por equidade, que a gente não fala, vai à toa, por uma não, estimativa, você, de acordo com o trabalho que o advogado desempenhou ao longo do processo. Então, para você entrar com o processo, você tem que ter procurar um profissional habilitado. Para o quê? Para aumentar suas possibilidades de êxito. Ganho, né? Cuidado para você não perder um processo e nem se desgastar de forma desnecessária. Então, às vezes, você fazendo uma notificação extrajudicial para o síndico, você consegue resolver o seu problema. Já colocou no eixo. Por quê? Porque você já falou assim, olha, aqui a gente trabalha de forma organizada. Você tem um dever legal de prestar conta. Você vai prestar ou você não vai? Porque se você não prestar conta, você vai entrar com as medidas judiciais cabíveis. Mas você oportunizou aquele gestor de prestar contas. E pode ser que isso renda de forma positiva. Pode ser que ele chame a Assembleia e preste contas. Pode ser que ele preste contas, você vote contrariamente, mas a maioria da Assembleia decida pela aprovação das contas. E aí você vai ter, entendeu? Tudo isso vai aumentando e diminuindo a sua possibilidade de êxito. Que eu estou como síndico, a gente retirou de um processo e tivemos que pagar. O letrado entendeu que o condomínio tinha
grana para pagar, vamos ter que pagar. Já. Não agora, mas no final do processo, ele já determinou o valor e falou que vai ter que pagar, porque ele entende que o condomínio tem condições. Isso porque a gente se retirou do processo, hein? A gente entendeu que não valia a pena mais, né? Mas aí já tinha sido citada a outra parte, você já tem constituído uma lide, né? Que é quando você tem a triangulação processual, que é a formação do processo em si. Depois que você entra, se você desistir, pode ter o custo. Então, por isso, tem que ter muito cuidado quando você for entrar com o processo judicial. Vale a pena, né? Cautela. Por quê? Eu trabalho, Thiago, da seguinte forma. Às vezes, dentro de uma situação, eu tenho um caminho 1, 2 e 3. Só que os meus clientes sempre sabem qual é o melhor cenário do caminho 1 e qual que é o pior cenário do caminho 1. E assim dos outros caminhos. Para quê? Para que ele crie uma valor de risco, né? Se vale a pena ou não. Uma consciência jurídica se aquele processo é interessante ou não para aquela massa condominial. Para que ela possa mitigar. Decisão, né? Por exemplo, tem empreendimentos que por conta de R$100 pagam uma auditoria de R$10 mil de um ano, por conta de uma falta de uma nota de R$100. Então, peraí, valeu a pena ou não valeu a pena? Então, às vezes, a gente tem que otimizar as nossas decisões administrativas para que a gente não gere um prejuízo ainda maior. Que o que é bom, o melhor, é a auditoria preventiva. Ponto. Agora, se você vai fazer auditoria pós, por exemplo, destruir o cara, acontece muito isso, né? Destruir o cara, aquela coisa, só se for para ganhar provas. Porque não precisa fazer. Muita cara paga lá a auditoria, no final, não vamos entrar com o processo. E a auditoria não é desmerecendo o trabalho de ninguém, não. É um investimento, na verdade. É um investimento, né? É um investimento que às vezes é muito maior do que o prejuízo. E às vezes você não fazer uma auditoria ou você fazer uma auditoria com membros do Conselho Fiscal, talvez seja ou entrando com um processo judicial para fazer essas provas em juízo. Há algumas possibilidades jurídicas que você pode resolver isso com um custo menor. Outra coisa importante, gente, você que é síndico, acontece, às vezes acontece, né? Alguém ingressar com ação, coisa assim. Por favor, não usa o poder público. Que eles estão cagando. Porque às vezes não dá ideia. Eu falo porque eu tive uma situação que eu entrei nos condomínios e o pessoal pediu pra gente entrar numa ação de prestação de conta com a antiga síndica. Eu falei, vamos fazer uma assembleia, você prestar conta. Eu não quero, não sei o que. Ficou meio zangado com o pessoal, aquela coisa emocional, né? E aí eu falei, tá beleza. Ela entrou o que eu fiz? Peguei tudo, falei, tá faltando isso aqui. Não consegui prestar conta. O que ela fez? Foi lá, arranjou a Defensoria Pública. Primeira audiência o cara não foi, segunda audiência o cara não foi. E nem avisou pra ela. Eu que tinha que avisar pra ela. Falei, o seu processo tá rodando lá, tá? Você vê, e ela tinha na época, infelizmente, quando saiu a sentença, ela tinha as notas. E tipo, saiu um processo de 5 mil, ia cair pra 600, 700 reais. Porque o cara deixou de lado e ficou. Ela também deixou de lado também, que eu falei, faz isso não, cara, vai lá. E outra coisa, nada pessoal, não é porque a comunidade quer, a gente tem que, infelizmente, tem que cumprir. Deliberação a gente ali está como gestor gestor dos interesses daquelas pessoas que a gente administra. Exatamente. Então, eu sou auditora. Pode falar. Eu sou auditora e, de fato, a auditoria preventiva é muito bacana. Muito bacana. Agora, a auditoria depois, tem que entender, a doutora vai falar melhor que eu, quando você entra com a ação e assim, eu fiz uma auditoria, apontei os fatos, o juiz não me conhece, a pessoa da auditoria. Ele não conhece a minha pessoa, ele não conhece o meu trabalho, ele não conhece a minha ética, ele não conhece a minha moral. Diante do exposto, como é que ele vai confiar fielmente em uma pessoa que ele não conhece? Aí é onde o condomínio não entende que ele paga a auditoria neste momento, mas aí depois ele também vai pagar um perito. Ele vai pagar 2 vezes o mesmo serviço. Então, o que o que a colega falou aqui agora é que às vezes é muito melhor que o corpo do conselho enumere itens, o jurídico entre com uma ação. Posteriormente isso, o juiz ele vai pedir uma perícia para fiscalizar todos aqueles fatos e não vai ser pago 2 vezes. E olha, eu tô falando da minha classe. Tá vendo? Isso é informação. E outra coisa, você pode contratar esse serviço para você fazer de perito auxiliar da parte, porque nem sempre o perito judicial ele é uma verdade absoluta. A gente dentro do processo, seja ele de questão de prestação de contas ou até de engenharia, a gente geralmente tem o nosso assessor, o nosso perito assistente do condomínio, que vai o quê? Vai verificar naquela perícia oficial quais são os pontos sensíveis para poder desmistificar isso. Ajudar o perito também. Porque o que acontece? O perito do juízo, ele não necessariamente é um engenheiro especialista em patologias de condomínio com experiência. Às vezes ele é um engenheiro, ele tem a qualificação técnica, mas ele não tem
a vivência condominial. E às vezes o nosso perito assistente, o engenheiro assistente do condomínio, ele consegue fazer um quesito que muda totalmente o resultado da perícia. E isso se aplica também aos peritos contábeis, que ao fazer uma auditoria, às vezes o cara que está fazendo essa auditoria, ele não tem a percepção que a nossa experiência condominial nos traz e que ele passa de ser percebido. E o nosso perito assistente, ele vai ser cirúrgico, ele vai lá no detalhe. Por quê? Quem vive e respira a área condominial, ele tem uma percepção diferente dos outros profissionais. Completamente. Das obrigações, da continuidade das ações, em que esfera isso vai atingir. Você quer ver um exemplo? A gente está fazendo uma perícia agora sobre uma construtora que entregou um empreendimento supostamente em desconformidade com o memorial descritivo. Ela passou para a aprovação da AGFIS, mas a AGFIS deixou diversos documentos lá mostrando que só 3 unidades eram totalmente compatíveis. Ele registrou o memorial descritivo. Tem uma margem de erro possível ali, mas tem uma moradora que quer que audite o apartamento dela. Ela acredita que tem 5 metros quadrados faltando do que ela comprou do memorial. Então a gente vai lá nos documentos da aprovação do ABITS, saber se o fiscal maculou alguma coisa, saber se a construtora registrou errado, a carta que foi lá que autorizou o ABITS, o que tem de errado nela, e vir para dentro do apartamento fazer uma medição local para pedir isso daí. Se ela pede isso para a construtora de uma forma direta, sem passar por uma auditoria prévia, ela vai responder uma sucumbência. Às vezes maior do que ela tem direito de ser indenizada. Então, a prova pericial antecipada com o especialista, ela vai te trazer um norte muito grande antes de você propor uma ação. E ver se vale a pena ou não. Você falou, às vezes não vale a pena. Você tem que subsidiar e você tem essa questão de pagar 2 vezes até. Mas a questão é a inteligência na gestão sobre você ir para algo que você consegue garantir. Porque, na verdade, o produto da engenharia, como a gente sempre fala, ele é um produto da engenharia aplicado à legislação vigente. Então, ele é um produto de engenharia e direito obrigatoriamente. É arquitetura, engenharia e direito. Na arquitetura você define a forma, o espaço, o tamanho, a circulação, a permeabilidade, a rota de fuga. Você aprova tudo pela arquitetura. Infraestrutura elétrica, hidráulica, de concreto ou de metal, ela vem depois. Quase que vem obedecendo a arquitetura que foi permitida. Então essa tem até uma discussão entre engenharia e o direito, que é mais importante. A arquitetura veio primeiro. A arquitetura veio da forma, quando o homem ainda não entendia da engenharia dos materiais. Ele sabia manipular de alguma forma, mas ele não definiu como engenharia, ele não tinha um protocolo de cálculo. Então, aí vem isso obedecendo o quê? O espaçamento da cidade, desde o plano diretor ocupacional, que é a destinação do terreno, e aí vem aquelas guerras dos condomínios, que são kit estúdio e área comercial embaixo. Porque o comerciante pode tocar o som até 2 horas e tem gente que 9 horas quer dormir. Ele compra daquele jeito, vai ter que se virar com aquilo. Então, antes de você fazer uma ação direta, você tem que entender qual é o objeto que você está pleiteando. O que é o parâmetro? E aí os especializados são diferentes, porque, como a doutora falou, de você ter uma pessoa especialista na área, ele conhece do berço. Quantos imóveis você recebeu da construtora? Pega esse exemplo do prédio que a moça está falando sobre o proprietário ser dono do imóvel. O proprietário, o síndico que administra as contas e não presta conta, ser dono do prédio que ele construiu. Vamos supor, são 10 apartamentos, ele tem 5. Como que você vai tirar ele da sindicatura? Por voto? Praticamente impossível. Assim, da mesma forma, fazem as construtoras, que colocam síndicos lá para ficarem responsáveis por coisas que eles não estão preparados. Empreendimentos grandes, observa, a construtora tem 10 anos, 20 anos, entrega 2, 3 prédios por ano, ou 1 prédio por ano, ou 1 prédio a cada 2 anos, não tem problema, ele tem experiência, ele tem tarimba, ele sabe como suprimir erros, ele sabe como registrar documentos, você ganha experiência com aquilo. Entrega para um síndico que nunca foi síndico. A chance desse síndico, sem conhecimento, errar na recepção é muito grande. E se ele errar administrativamente de algumas formas, ele faz com que aquele empreendimento perca direitos sobre o que o cara errou. Por isso as construtoras colocam o síndico ali de ponta. Muitas vezes, quando você faz auditoria, você vê que o síndico teve benefícios na aquisição do patrimônio. Entende? Mas é o quê? A gestão é para a comunidade. Entende? E outro ponto sensível é que o nosso judiciário ele está cheio de processo. A tramitação dos processos ela não é rápida, ela é demorada. Então, hoje em dia, se você consegue, de forma extrajudicial, otimizar e às vezes conseguir um acordo que seja mais compatível com aquela realidade que você tem, você consegue otimizar tempo, e tempo é dinheiro, e tempo é desgaste.
Então, a gente consegue, com o trabalho prévio, evitar certos tipos de demanda e ganhar tempo e otimizar recurso para os empreendimentos. Sim. Então, você ser bem assessorado, você, síndico, ser bem assessorado, com profissionais qualificados ao seu lado, vai ser um divisor de águas na sua gestão e na diminuição dos problemas que você vai ter que enfrentar. Você quer ver uma dica básica nisso aí? Você que está aí para receber o seu apartamento, para receber o seu prédio, descubra quem é o seu síndico, veja qual é o protocolo que ele vai usar para receber os projetos, os manuais, a carta de habites, fazer a vistoria do prédio antes de você tomar posse. Entregou para 10, já tem que bancar o prédio, tem que criar taxa. Enquanto você não recebe, a construtora tem que bancar e entregar com perfeição. Então, qual é a inteligência? Vai atrás do especialista na sua região, alguém que é dos condomínios, o engenheiro de condomínios, um arquiteto de condomínios, um advogado de condomínios. Não é só o engenheiro arquiteto para receber o imóvel. O prédio tem que ser recebido também pelos advogados. Então, chama o engenheiro, o advogado ou o arquiteto especializado na área e faz um termo de um laudo de recebimento do imóvel. Ali vai todo o inventário. Que primeiro documento você vai pegar? Qual é? Vamos dar uma dica, né? Quem está aqui, deixa um like que eu vou falar para você buscar um documento imprescindível para receber o prédio. Memorial descritivo, projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos e hidráulicos, todos em cópias assinadas originais para o arquivo do condomínio. Sem isso daí você já começa a perder direito. Uma coisa, antes de você processar, cara, se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta, que vai ter vários insights para resolver a situação aí. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, toda segunda-feira, 19h20, vem pra cá que o papo é muito bacana. Vamos pra última pergunta do dia aqui, que é muito bacana. Tá gostando, meu amigo? Adorando. Seja bem-vindo. Adorando o seu. Quando vem assim, Venha, síndico, venha, síndico. Joga o salzinho. Venha, síndico, venha, síndico. Aqui você vai aprender muita coisa, está aprendendo muita coisa, né? Tem conteúdo bacana pra você, ó. A pergunta da Lívia. O vizinho reclamou que minha vaga está suja de óleo de carro. Aí ele fala: olá, tudo bem? Eu gostei, educado, Lívia. Olá, tudo bem? Meu vizinho passou pela minha vaga de garagem, na qual tem uma mancha de óleo, e reclamou para o síndico que está suja. O síndico, por sua vez, me enviou uma mensagem dizendo que recebeu uma reclamação sobre a vaga de garagem dela, informando que ela informou que ia lavar amanhã, no outro dia, né? Mas mandou arrumar o vazamento para que não fique suja de óleo. De fato, o conserto será feito, mas isso me diz respeito a ele e não ao vizinho dele. Está certo? O vizinho pode reclamar da sujeira alheia? É porque assim, a vaga ela é diferente, né? Ela não é igual ao seu apartamento que é fechadinho. Mesmo assim, se o seu apartamento é fechadinho, estiver fedendo, o síndico pode te notificar para que você faça a asepsia de forma compatível. A gente já teve problema com pulga, com barata em apartamentos. Tem uma maravilhosa, vou falar para você, vou pegar o ponto para explicar. O cara me chamou no apartamento para fazer uma avaliação porque tinha uma infiltração no apartamento dele. E pasmem, não passava nenhum tubo que levava fluido, água, qualquer coisa para dentro do apartamento que pudesse gerar essa umidade. E o prédio tinha 15 andares e ele estava no 10º. Como que infiltra numa laje sem contato com a água? Ai. Não tem vazamento do banheiro do vizinho de cima. Aí o engenheiro pode Até porque a planta era mais ou menos assim, ó, a porta da sala aqui, a cozinha, a porta da sala um corredor para cá, a cozinha aqui, e aqui atrelado à cozinha para aproveitar os sistemas hidráulicos, a tubulação descia, tinha o banheiro. Aí depois do banheiro você passava na frente do banheiro, um quarto, outro quarto. Beleza. Então não tinha tubulação para a sala. E o quarto da frente, que era voltado para a fachada, mofado o teto. A sala parcialmente mofado o teto. O quarto do casal mofado o teto. O corredor do banheiro mofado o teto. O banheiro mofado o teto. Eu entrei, olhei, observei, li as plantas, voltei, fiz algumas perguntas, né? E uma adolescente, aquela fase do banho demorado. E o pai já tinha um banho demorado. Eu falei: meu jovem, quanto tempo você fica no banho aí? Ele falou: uma meia hora. Quando o jovem já fala para você meia hora, é exageradíssimo meia hora. Quando você fala de meio ambiente, de economia e tal, o jovem tomar banho de 30 minutos já é demoradíssimo. Ele tomava banhos de 1h30. É doido, velho. 2 banhos por dia. Aí o pai também tomava demoradinho lá, seus 40 minutos. É vapor. Só morava ele e o pai. Ele tomava esse banho, fechava a janela do apartamento, saía. 4 horas da tarde ele chegava, tomava outro banho desse, saía para aula de música, coisa parecida,
Chegava de noite, todas as janelas fechadas, tudo com cortina. Aí as cortinas mofadas. Acredite se quiser. Era vapor de água. Vapor de água. Eu passei 2 teto condomínios do por isso. apartamento. Tem quanto tempo não pinta o apartamento? Ah, nem sei. Eu tenho 10 anos que eu moro aqui, acho que nunca pintou. O hábito contínuo. Eu fiz o relatório e expliquei para ele que devido aos vapores d'água, ele estava deixando úmido demais o apartamento e estava criando fungo. De modo que os vizinhos reclamavam. Ele não aceitou, mas cortou a questão do banho. No outro semestre, a Cíntia falou, ó, o pessoal parou de reclamar do mofo e ele não aceita que era os banhos, mas ele parou com o banho e acabou o mofo. Então ele aceitou, você não quis falar, Você né? tem- Ele aceitou tacitamente. Ele não assumiu. Só que, gente, eu falo sempre, olha, é espaço de convívio. É muito mais você observando o comportamento das pessoas. Você tem que querer lidar com as pessoas. Você precisa de inteligência emocional. Você precisa de tarimbo. Você precisa estar com profissionais que são do meio. Porque imagina você perguntar isso para alguém, o cara falar assim, não, é assim, o teto está mofado por excesso do banho. Você tem que ter tarimba. Não tem jeito. Mas já aconteceu Sabe, duas não vezes, é sim. uma coisa que você pega o engenheiro da obra lá e coloca no condomínio. E ele já acha Eu que é de saí das cima. obras, eu saí das obras de que é mais de assim. 20 prédios, do subsolo até a entrega da chave, e saí de mais de 150 mil metros de obras públicas, com processo de auditoria na Procuradoria, no Ministério Público, prestando conta sobre planilhas. Erro que você coloca lá de cronograma gera prejuízo, a construtora tem que pagar de volta. Tem que indenizar o contrato, suprimir item de planilha, já viu isso? Eu estou com um empreendimento aqui em Águas Claras fazendo auditoria, que eles fizeram uma fachada. Todo mês a obra fica mais cara do que o mês anterior. Quer dizer, não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Entende? Então, o processo de auditoria ele é muito válido. Essa questão do convívio muda muita coisa, né? Igual o cara está falando da vaga de garagem com óleo. A sensação que você tem de um ambiente que não está limpo, já percebeu? Às vezes você olha para o seu quarto e fala, nossa, que bagunça. Você sente mal. Né? É um espaço de convívio. cabe Tem multa, que olhar né? esses detalhes que você estava falando, doutor. Continue. Eu tinha que pegar o gancho porque eu precisava. Eu lembrei, eu ia perder o insight. Não, tranquilo. Então, essa questão da necessidade de asepsia da vaga de garagem se estende tanto às manchas de óleo, como eventuais caixas que as pessoas acham que vaga de garagem é depósito. A premissa é a mesma. Então, se você vê ali do lado o seu vizinho com a vaga suja, né, com óleo, isso não tem nenhum fator impeditivo para que o síndico venha notificar esse morador para que ele mantenha o seu carro em condições compatíveis. Porque, eventualmente, quando essa vaga ela não estiver ocupada, alguém pode passar, alguém pode cair, alguém pode se machucar. Espalha o óleo, né? Espalha na garagem. Espalha na garagem. Esse carro que está com vazamento, ele vai transitar pelas vias comuns. Sim, que vai todos sujar, os né? outros... O funcionário vai limpar, vai ter outros produtos, porque o óleo não sai fácil, ele tem um poder de agarre então, muito assim, grande. não tem nenhuma E, ilegalidade Gabriela, em qual o fazer seu isso. ponto de vista sobre isso, minha amiga? Fala aí um pouquinho. Valorização, além da valorização, porque é sempre muito chato quando você vai comprar um imóvel, falando de valorização mesmo, você dá uma olhada em todo o ambiente, você dá uma olhada se tem caixas, porque além... A gente nem está falando de segurança, porque caixas e tudo isso, uma pessoa pode escorregar, uma pessoa estar saindo de uma outra garagem escorregar, isso pode causar um custo para o condomínio. A valorização também, porque quando você vai comprar um imóvel, você verifica se a garagem é um ambiente bacana e pode trazer insalubridade. Então, assim, e levando em consideração o vizinho ter comentado que aquele procedimento não estava correto, lembrando que o síndico, ele é representante de uma maioria e ele não consegue fiscalizar todo um condomínio 24 horas. Então, assim, auxílios são muito bem-vindos. Se tiver uma lâmpada queimada, isso não me impede de falar, né? oi, Ao contrário, síndico, né? tudo bem? Aqui no terceiro A lâmpada- Colaborativo, né? Acho que isso é a tem uma coisa aí colaborativa, que é a lâmpada importante, está gente. queimada. Então, assim, não minimiza o meu erro ser outra pessoa em que comentou ele. Amigo simples, inteligente. Não fala o nome do X9. E vai nem dar conta problema. que foi o vizinho. E não Porque vai gerar Não problema. precisa não falar, foi o precisa, seu vizinho que reclamou. Eu até falo assim, gente, o anonimato dessas coisas é primordial. Não precisa. Até pra encorajar a comunidade de falar, porque o cara não quer se dispor. Deixa o X9 deixa pra em lá. paz. Não coloca, não precisa falar, não. Só fala que você viu nas câmeras ali, percebeu que tava sujo, vamos melhorar, né? Se você Não, for e tem olhar, coisas que são de fácil percepção. É. Um óleo, uma caixa. Uma caixa ela pode ser abrigo de um escorpião, pode ser abrigo Sim, de uma cobra.
cobra, de uma aranha, que pode gerar um dano muito maior. Aí tem gente que fala assim, é muita picuinha, né? Não, não é picuinha não. Vou explicar para você. Olha, o óleo constantemente no piso, e com certeza você já viu isso, é só observar direitinho. Além de causar o dobro da dificuldade, o triplo talvez, para você limpar isso, o uso contumaz, ou seja, continuado daquele vazamento de óleo, vai gerar manchas no piso. Você imagina, aí você tem lá 100 vagas de garagem, 3 estão com mancha, quando você chega no estacionamento, é aquilo lá, 3 vagas manchadas, 4 vagas manchadas. Se todo mundo tiver essa desculpa de não cuidar, fica péssimo. Outra coisa, o piso, ele absorve esse óleo. Qualquer tratamento que eu for fazer depois, uma pintura, resinar, preparar esse piso, naquele ponto vai desplacar a tinta, vai desplacar a resina que você aplicou, vai deixar uma mancha. É horrível. A garagem de estacionamento, ele é inalterável. Ele é inalterável e ele deve ser preservado. Outra coisa, microfissuras levam esse óleo para perto das ferragens. Gera um pH diferente para as ferragens. Quando entra óleo, vai entrar água, entra óleo, entra água, vai lixiviar. Vai gerar um prejuízo para as armaduras. E outra situação, você vai fazer um tratamento de piso também, aonde tem aquele óleo não tem agarre, porque ele tem o óleo. Já tentou você pintar por cima de um óleo? Você vai ter que lixar às vezes até chegar na matéria, vai tirar toda a camada da tinta, vai gerar um prejuízo de manutenção para o condomínio. A outra situação é o piso. Dependendo do óleo, do tipo do motor do carro e tudo, e do tipo do piso, ele vai começar a desfacelar, porque é um elemento químico que está ali, não está previsto. Por isso que ele gera esse problema. Assim também acontece com granito. Se o piso é pintado de epóxi, também pode haver um comprometimento, uma perda de garantia. Gente, não é previsto o carro estar vazando óleo. Primeiro, olha para o teu carro, porque em algum momento você vai ter um problema severo. Segundo, ele está prejudicando a área que ele circula no condomínio. Terceiro, uma pessoa passou pela sua vaga. Ah, mas é a minha vaga, não pode circular. Por que você acha que tem aquelas faixas? Porque é um espaço de utilização, né? Senão tinha muro, né? A pessoa pisa ali, não cai na tua vaga, ela nem viu, não percebeu o óleo, ela pisou, dá um passo à frente, dá uma escorregada e se machuca. Está previsto aquele óleo? Não está previsto aquele óleo. É só uma questão de estética? Não, pode causar acidente. Segurança. Se é um idoso e tem uma fratura de osso do fêmur, por exemplo, é uma das fraturas mais difíceis de curar para um idoso. Porque o osso fica encaixado ali, né? Trinca. Pior ainda, porque ele sente dor 2, 3 anos até descobrir que aquela fissura está dentro daquela cava do osso. Entende? Isso aí foi uma das primeiras coisas que eu estudei quando eu fiz a pós-graduação de engenharia clínica na Universidade de Brasília. Que os cuidados são pertinentes, porque dependendo da idade, uma coisa que é simples para você é uma extrema complicação para mim. Agora a pergunta é, para que você vai concorrer a esse tipo de situação se tem um problema no teu carro que está vazando óleo? É bom para você cuidar do óleo e o óleo prejudica parte do teu patrimônio, que é a tua garagem. Além de destoar do ambiente que está sendo protegido da zeladoria pelo síndico. Por que você não vai lá e resolve isso? É só isso. É simples todo assim, mundo né? Tem que participar. Não precisa você criar um. E vamos que vamos aqui no Interesse Condominial, na reta final do nosso programa. Minha amiga Gabriela, fica à vontade aí. Deixa uma mensagem para os síndicos aí. Fala um pouquinho da Facilite aí. Fica à vontade, foi um prazer recebê-la aqui. Vai estar conosco 2 vezes no mês aqui para poder colaborar e agregar. Você também agregou bastante hoje pra gente, né, pessoal? Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade. Meu nome é Gabriela, eu sou responsável pela Facilite Gestão Condominial. Eu sou a sócia proprietária. Trabalho há 21 anos nesse segmento de administradora de condomínios. E a Facilite, que é a empresa, eu tenho o hábito de dizer que eu sou categoria de base. Por que eu trabalho há 21 anos atrás? Não foi eu que escolhi a contabilidade de condomínios, foi ela que me escolheu, porque quando eu fui procurar um estágio, era quem estava pagando melhor no dia. E lá eu fui trabalhar. Olha aí a oportunidade. E lá fui eu trabalhar. Se especializou em 21 anos, é tempo para... E desde então estamos aí. Bom demais, né? Desde então estamos aí. A nossa empresa fica em Águas Claras. O nosso foco é na consultoria, porque a gente acredita que muito melhor é você prevenir do que remediar, do que depois remediar. Assim como eu acredito que para a engenharia é muito melhor você fazer a manutenção preventiva que depois ter que fazer a corretiva. Assim como eu acredito que para o jurídico é muito mais bacana você dar uma olhada num contrato e fazer tudo muito bem feito. Então, senhor síndico, esteja aqui para que você aprenda a prevenir, para depois não precisar remediar, porque os custos de remediar eles são muito mais caros. E a nossa empresa, justamente, ela trabalha neste foco, no foco da consultoria, no foco que vamos fazer correto para depois diminuir os riscos. E dessa forma nós trabalhamos. Nós somos uma empresa em conjunto, nós gostamos de parceria com o síndico. Acreditamos que contabilidade, balancete,
todo mundo faz. Bom demais, Porém, precisamos fazer de uma forma melhor. Esse é o diferencial. Fala, Jorge, fica à vontade, seus conselhos finais, meu jovem. BSB Engenharia Condominial, para você, live toda semana no nosso canal, @Condominial Engenharia, treinamentos específicos para o síndico. Vou te explicar um negócio. Veja bem, todo excesso esconde uma falta. Se você está com muito problema no teu condomínio, é falta de preparação. Verdade. Vem para a BSB que você vai estar preparado. Só pelos stories e rios você já melhora muito na sua gestão ali. Vai ter qual é a data da Unasíndico? É bom de lembrar que Unasíndico é 19 e 20 de setembro, né? Os dias principais. Mas bota aí, ó, www.unasíndico, tem lá toda a programação, um evento maravilhoso da região. Estaremos no palco principal, nossa palestra de engenharia condominial lá, com o lançamento do nosso livro, a Engenharia Condominial, como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo que você não seja engenheiro. Do planejamento à entrega da chave. Bom demais, hein? Vai estar pela editora Auge Books, temos lançamento na Bienal de Livro de São Paulo, podcast de São Paulo agora em outubro, estaremos lá fazendo toda essa gravação e trazendo esse material exclusivo aqui de Brasília. De Brasília para o mundo. Isso aí, bom demais. Vamos trabalhar. Tem fera aqui, ó, tem auditor fiscal, tem engenheiro e vai ter um módulo de direito. Síndica e advogada, doutora Priscila, vai gravar um módulo específico que ela vai escolher do livro e da metodologia, porque tem um método diferente. Igual você fala da parceria com os condomínios, com a doutora também, que ela é síndica e advogada na área, né? São mais quantos condomínios fixos? Ixi, mais de 50 condomínios por mês, cadenciadamente resolvendo problemas, de pequenininhos a gigantes. Essa pessoa vai dar um módulo no método Síndico Gestor de Patrimônio, que é uma criação nossa, minha e da minha esposa Ana Paula, que está dentro do livro, uma parte disso daí, e vai dar seguimento nas plataformas digitais aí. Bom demais. Então bacana. Você vai ter uma nova forma de gestão de condomínio. Qual é o Instagram? Nós estamos com condomínios, com síndicos, com 4 meses dentro dessa metodologia, que estão aprovando obras de prédios que nem tinham elevadores, não tinham ar-condicionado. Ontem eu recebi uma mensagem fantástica do Nélio. O Nélio falou: olha, não sei o que você fez, mas eu apresentei tudo aqui, deu tudo certo. Que maravilha. A gente vai ter a honra de te contratar daqui 3 meses. E eu não sei o que está acontecendo, porque tem síndico que já tem 10 anos que está pegando o meu WhatsApp para tirar dúvida comigo. Você é metodologia. Você faz curso de síndico e não te explicam o essencial, o cerne do negócio fica de fora. Né? Produto de engenharia, produto de direito, você vai descobrir, não é só com direito. O direito vai aplicar e vai te dar os padrões de como aplicar isso. Então, o direito vai te dar as obrigações e os deveres, e a engenharia vai te dar a forma. Você junta tudo isso, um pouco de didática de trabalho, agenda condominial, inteligência emocional, preparação do síndico em norma de segurança do trabalho, termos técnicos, legislação vigente, incorporação, recebimento de imóveis, rotina de trabalho proveitosa. Você tem uma metodologia que chama Síndico Gestor de Patrimônio. Show de bola. Qual é o Instagram? @Condominial Engenharia. Beleza, doutor, fica à vontade. Suas considerações, minha jovem. É só agradecer mesmo. Cada vez que eu venho para cá, eu fico lisonjeada de poder estar aqui. É muito produtivo receber essas perguntas. O nosso conhecimento está sempre sendo testado. Assim como vocês aprendem, eu também aprendo constantemente. A gente sempre busca levar para os empreendimentos e trazer aqui para o podcast um conteúdo de excelência. Esse é o compromisso que eu tenho com vocês, eu tenho com vocês que estão assistindo a gente também, de sempre trazer o conteúdo da melhor forma possível. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje. Isso aí, amigão síndico. Esqueceu o Instagram, doutora Priscila. É o Instagram lá do escritório. A gente vira e mexe e posta algumas dicas. É o @Viana Pedroso Advocacia. Bom demais. Isso aí, amigão síndico. Mais edição do nosso Inteligência Condominial. Energias positivas para você. Arroio, até o nosso próximo encontro. Valeu. Até mais.